Essa é uma que ótima era... pergunta que eu queria fazer, que a gente conversa muito sobre, né? Como eu leio muito sobre alguns filósofos, e eu sempre me pergunto se a minha trajetória valeu a pena. Está valendo a pena, né? sim, sim. E essa é a pergunta que eu queria fazer, que o senhor deu essa ótima deixa, que é, o senhor acha que valeu a pena todo esse esforço? Essa história que o senhor construiu ao decorrer dos anos com Sim, tanta sim, sim. dificuldade, Sim, passando por vários tempos, aham, tanto políticos quanto dentro da arte, quanto si próprio, né? Se sim. conhecendo, porque a arte, ela Cê, necessita de você se conhecer. Até para quem faz uma música, sim, precisa sim, se sim. conhecer o suficiente para saber o que tá Sim. dizendo. O senhor acha que essa história valeu a pena? Você se orgulha de, tipo, não, eu fiz realmente essa parada? Sim, veja bem, eu vou tentar. Desculpem se eu falo muito também. Não, 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 não ótimo. tem A gente problema. adora. Agora eu tô animado. Sim. É, é, você fala valeu a pena, eu fico pensando assim, valeu a pena ter estudado, ter lido, para poder me reconciliar com essa história. Hum, Isso é que valeu Perfeito. a pena, entendeu? Porque, na verdade, se a gente pensar bem, a vida a gente vai buscar sentido para ela. A vida não tem sentido, eu penso assim, né? Você empresta um sentido à vida até para poder viver, né? Isso. E o que é emprestar esse sentido? É aquilo que o Goulart dizia, né? A arte existe porque a vida não basta, ah, né? Não é suficiente, né? E buscar um sentido é a arte que você pode emprestar à vida. Né? Então, eu tenho. Essa sua pergunta é interessante, porque eu tenho pensado muito nisso, né? Eu Aos penso. 75 anos, no retiro, mas ainda não retirado, né? Não sim. sei até quando, mas Sim. eu tenho pensado muito nisso. E o que eu sinto, assim, o que eu percebo em mim, né? E isso é bom quando eu penso assim, é que eu estou reconciliado com muito, muito, muito do que eu vivi, né? Assim, podia ter feito muito mais, podia ter feito diferente, entendeu? Uhum. Mas eu não sofro mais com o que eu deveria ou poderia ter feito Perfeito. mais, ou que eu teria, deveria fazer diferente. Isso é como em psicanálise você diz, é quando você se reconcilia com o seu sintoma, entendeu? Você vai para o analista porque você tem um sintoma e você se queixa dele, né? Sim. O sintoma é como a vida é como uma doença crônica. No final a gente morre. É, A vida não tem cura, tem tratamento, né? Então, quando a gente pensa que a vida tem cura, que as coisas têm cura, que o sintoma tem cura, aí a gente se fode, porque aí sofre mesmo. Mas se exato. numa análise você começa a se dar conta de que você pode se reconciliar com esse sintoma e fazer alguma coisa com ele, fazer diferente com ele, entendeu? Aí é quando você pode olhar e pensar, valeu a pena, entendeu? É mais ou Nossa, menos isso. perfeito. Eu falo de um filho que eu perdi. Né? Há 3 anos ele sofreu um acidente de carro. Uhum. O processo de luto é um processo difícil. Por que é difícil? As pessoas pensam no processo de luto como uma coisa assim, de um sofrimento intenso, etc, etc. O sofrimento do luto é um sofrimento pela perda, evidentemente, mas é um sofrimento também por todas aquelas. Por tudo aquilo que você não pode reconhecer em você por conta do luto que faz. Entendeu? Sim, Por sim. exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar e nunca imaginei que pudesse falar aqui, porra. Né? É, mas digamos assim, é complicado falar isso, mas eu vou falar. Vou falar porque agora eu já posso falar, né? Eu já, Sim. já fui para além do. Quando o meu filho faleceu, eu senti um grande alívio, porque nós estávamos vivendo um processo muito difícil, com a mãe dele doente, uma série de coisas, eu muito preocupado com ele, etc. E quando aquilo aconteceu, eu pensei, gente, ele não sofre mais. Hum. E eu vivi aquilo como alívio.
Agora, imagina você ter que se reconciliar um dia com o alívio, aquela nesga de alívio que você sentiu no dia da morte do filho. Esse é o processo do luto. Que eu É acho você ter que exato. trabalhar com tudo isso e sair dali Ali com isso. vivo, né? Eu vejo Então- uma semelhança com essa sua fala, porque não é no mesmo nível, No né? mesmo Mas quando meu avô faleceu, eu cuidava dele, eu tinha Sim. 16 anos, e eu ficava pensando nisso, tipo, ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. E quando ele faleceu, eu pensei, putz, fiquei muito triste, obviamente, porque eu era Pela quem cuidava, saudade, né? mas ao mesmo tempo eu fiquei, meu, agora ele não tá sofrendo que nem ele tava, tipo, as preocupações, os problemas que ele tinha, sabe? O que eu geralmente penso sobre o luto é o que gera o maior conflito é a saudade, né? Que a saudade. Porque Eu diria que não. Eu diria que. Hein? Expurgo. Sim, catarse, no sentido de uma catarse, né? Ah, sim. E é sobretudo o reconhecimento, disso. entendeu? O reconhecimento das coisas que passam em você. Sim, A nossa. aceitação disso, que é difícil, né? Sim. Se olhar, claro, a ficha caiu um mês depois. Uhum. Aí pronto, aí eu desabei. Mas eu olhava para mim naquele mês, desde o acontecido, não sou eu, né? Como é que eu ando na rua assim, normalmente, como se nada tivesse acontecido? E você reconhecer em algum momento que aquilo é seu, que aquilo aconteceu num momento em que talvez socialmente não devesse acontecer, Ah, né? As pessoas não precisariam ver aquilo, né? sim. Um Jaime que andava pelas ruas normalmente, né? Né? caramba. Mas aconteceu e aquilo era eu. Agora, foram preciso as análises todas que eu fiz na vida para em algum momento reconhecer que aquilo era eu, né? Reconhecer. E essa é a ultrapassagem do luto, né? Sim, O sim. reconhecimento disso. Enfim, meus caros, Nossa, é isso